Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, aqui do time de marketing da Yogi. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao YogiCast. Se você não conhece, é um podcast feito por especialistas em WordPress para você. E o tema deste episódio, que é o nosso 9º episódio, é como manter a performance dos sites usando Elementor e outros construtores de site, onde você terá acesso a uma série de dicas para ter um site de alta performance, mesmo utilizando um plugin para auxiliar na construção de posts e páginas. E para abordar esse tema tão importante, eu tenho a honra de receber o gerente de projetos aqui da Yogi, o Romário França, e o especialista em WordPress, Daniel Paz. Antes da gente dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente para a galera. Daniel, pode começar. Me chamo Daniel Paz, sou especialista em WordPress, especificamente em performance. Trabalho nessa área aí desde 2008, mas por muito tempo fiquei só nos bastidores, ajudando as empresas a crescer no mercado e não estava compartilhando meu conhecimento, não estava trabalhando na área do digital. Desde 2021, comecei com o meu curso de otimização de sites, WP Lite, e eu venho trazendo esse conteúdo também no canal WP Alta Performance do YouTube, onde eu ensino as pessoas a resolver os principais problemas de Core Virus, que não é só performance, é questão de acessibilidade, SEO, melhores práticas, ajudando a adequar o site e conseguir mais resultados, tanto na parte de conversão, quanto na parte de visibilidade na busca do Google. Sou gerente de projetos aqui pela Yogi, atendo todos os dias clientes que precisam, né, de serviços de otimização de performance. A Yogi hoje ela tem atuado fortemente nesse setor, né, do WordPress, com experiência, né, de clientes que solicitam esse tipo de serviço. É uma tarefa que depende de vários recursos e estratégias para que a gente chegue a um resultado ideal, né? E relacionado à otimização de performance, eu tenho atuado também em projetos pessoais e acredito que consigo complementar aí esse podcast com vocês. Certo, para começar esse nosso bate-papo, eu já vou colocar aqui um pouquinho de polêmica para a gente começar bem assim essa conversa, porque há anos, né, que muitas pessoas falam que o Elementor e outros plugins que têm aí o seu foco em construção de site afetam a performance. Eu queria que vocês comentassem para a gente, isso é um mito ou é verdade? Meu ponto de vista é uma meia-verdade. Porque, no final das contas, independente da tecnologia, do construtor de páginas, se é o WordPress, se é HTML, tudo no final tem o mesmo resultado. O final é HTML, CSS, JavaScript. É o que o browser interpreta. Então, na prática, quanto mais leve for os recursos que o browser vai precisar baixar para renderizar um site, mais rápido vai ser o carregamento desse site. Então, a otimização, eu costumo dizer que ela não é específica para o WordPress. A maioria das coisas que eu ensino, claro, no WordPress tem a facilidade. É muito mais fácil você otimizar um projeto no WordPress do que otimizar um projeto feito com um framework PHP ou qualquer coisa do tipo. Então, existe uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Porque por ser tão fácil, a curva de aprendizado é muito menor. Então, você pode abrir um site no WordPress em segundos e começar a criar um site em minutos. Em menos de 1 hora você tem um site pronto no WordPress. Agora, se você não manter boas práticas, se você instalar muitos plugins que estão ali, de certa forma, aumentando o tempo de carregamento da página, o WordPress ele não vai ser algo bom, ele vai ser algo ruim. Então, eu diria que é uma ferramenta. Se você utilizar da melhor forma possível, você vai ter os melhores resultados. Se utilizar da pior forma, aí você vai ter um site mais lento, porque o WordPress em si, ele tem problemas de performance. Mas eu não vou falar sobre problemas de performance no tempo de carregamento de página. Não. Problemas relacionados estruturais, eu diria. Como ele foi construído, essa relação de ter tudo vinculado a post, porque inicialmente ele foi para ser um construtor de blogs. Então, tem alguns problemas, sim, mas podem ser resolvidos. Na minha opinião, a questão do Elementor, ele é mais ligado a como o usuário vai lidar, né, com ele. Então, vamos supor, tem usuários que utilizam de add-ons, outros plugins para colocar efeitos, colocar animações. Isso acaba sobrecarregando ainda mais, né, o que se propõe o Elementor. Então, entre os page builders existentes no mercado, o Elementor é um dos que eu mais gosto, né, mais tenho afinidade também.
mas acredito que com a usabilidade correta, ele se mantém também, né? Ele consegue ter uma boa performance, não grandes vilões, tá? Eu vou dizer assim, o Elementor, para mim, tá? Hoje eu utilizo em todos os meus projetos. Por quê? Grande maioria utiliza Elementor. Então, como é que eu vou vender um curso de otimização? Como é que eu vou vender performance para o meu cliente se ele olhar o meu site e ele está construído com outra tecnologia que não é a que ele utiliza? Então, esse é o princípio do porquê o meu site seria em Elementor. Eu já utilizei outros builders, já utilizei Oxygen, já utilizei Beaver, já utilizei WP Bakery, Divi, vários outros builders que agora eu não me recordo. A diferença em tempo de carregamento, tá? Fazendo um site do zero, com um conceito de performance bem estruturado, foi de 100 milissegundos de diferença. Um elemento ele chegava a ser 100 milissegundos mais lento. Na prática, quando nós estamos falando de 400, 500 milissegundos, a diferença ela não tem impacto nenhum. Então, eu prefiro ir para uma ferramenta que me dá mais recurso, que é mais fácil de aprender, do que eu pegar uma ferramenta mais difícil porque ela vai me dar 100 milissegundos a menos de tempo de carregamento. Uhum. É um impacto muito pequeno. Eu sempre costumo falar, quando você vai otimizar um projeto, pense no que vai gerar, o que é o maior impacto no tempo de carregamento. Começa por lá. Vai chegar um ponto que você vai começar a brigar por kbytes e por milissegundos. Sim, vai chegar esse momento. Mas começa pelo que é mais importante. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui de Elementor. Existem muitas pessoas que utilizam add-ons, como o Romário falou. Um deles é o Elements Kit. O Elements Kit, olha só, essa é uma dica de ouro que eu já vou deixar para vocês aqui. O Elements Kit tem um problema muito grande com biblioteca de ícones. Eu quero um ícone diferenciado, eu quero um ícone diferente ali do que tem de padrão no Elementor. Aí você instala o Elements Kit. E você escolhe um único ícone daquela biblioteca no seu site. Ele vai aumentar em 2 segundos o tempo de carregamento. E aí você fala assim, nossa, mas por quê? Porque quando você está carregando aquele ícone ali, você precisa carregar uma biblioteca inteira de mais de 1.500 ícones. Só por conta daquele único ícone. Está aumentando em quase 450 KB a mais no site. Só para ter uma média, o Google recomenda que o tamanho total da página, tá? De cada página do teu site, tenha no máximo 500 KB. Como é que vai fazer para otimizar um projeto que ele começa de 400? Complica. A gente até tem uma pergunta mais para frente que falava justamente sobre usar esses recursos. Então, a pessoa já tem que pensar em performance lá atrás, né, Daniel e Romário? Quando começou a planejar o seu site, já pensar nesses ícones, nas imagens, nos vídeos, em todo esse processo para acontecer isso que tu comentou. Sim, exatamente. Exatamente, Ana. Acredito que deve se fazer um planejamento, né, inicial, principalmente com quem já tem experiência em performance, para definir quais são as melhores práticas, melhores sessões, né, que aquele site deve ter. E, claro, essas questões de ícones, se vai ter efeitos, né? Um dos grandes vilões hoje do Elementor são as sessões internas, né? O Daniel aí, que é especialista, Sim. sabe. E a cada momento que você adiciona uma sessão interna ali, você duplica, né, a questão do script ali da coluna. Então, é isso, né, definir um plano de ação antes mesmo de você já querer o resultado. Tem um problema ainda maior no Elementor. E, na verdade, eu acredito que eles vão corrigir isso em alguma versão superior, futura, né? Eu participei de muitos meetups do Elementor já, inclusive em um dos meetups eu falei, olha, por que não inventar, utilizar o Font Awesome, que é a biblioteca padrão de ícones do Elementor, através de JavaScript. Inclusive é um recurso que já existe na versão dev do Elementor, você até consegue ativar nas configurações, avançado, utilizar os ícones inline, não lembro agora ao certo o nome da opção, mas você começa a carregar não a biblioteca inteira de ícones, mas somente os ícones em SVG que estão na página. E isso já dá um ganho de performance absurdo, porque no começo de 2021, lá em abril, quando eu lancei o meu curso WP Lite, eu ensinava os meus alunos a remover o Font Awesome do Elementor e carregar o Font Awesome através de JavaScript.
exatamente da forma como foi implementado no Elementor, acho que na versão 3.4 ou 3.5, não me lembro agora de cabeça. Mas já existe isso nativamente. Então, foi uma das aulas que eu tive que remover do curso, porque o Elementor corrigiu aquele problema. Então, muitas vezes o processo de otimizar o site é resolver problemas. Se me perguntarem hoje, o que é otimizar site? É resolver os problemas que causam a lentidão. Isso é otimização. Certo, a gente vai falar em alguns pontos detalhados sobre otimização, mas eu queria que vocês falassem para nós quais os principais cuidados ou primeiros cuidados que se deve ter com relação à otimização do site para ter um site de boa experiência para o usuário. Quer começar, Daniel? Pode ser, tranquilo. Primeira coisa, imagem, tá? Imagem é algo que você precisa pensar muito bem, porque existe um balanço entre qualidade e tempo de carregamento. Então, muitas vezes você vai ver uma imagem que ela está com baixíssima qualidade, o site muito rápido, e um outro site que a imagem está de altíssima qualidade e o site está muito lento. Então, nesse ponto aqui, precisa achar um ponto de equilíbrio, tá? O meu ponto de equilíbrio é todas as imagens, antes delas estarem no formato WebP, elas terem no máximo 100 KB. E eu acredito que essa não é a realidade da maioria dos clientes, Romário. O que você me diz sobre isso? Hoje, a maioria dos clientes, experiência própria, né? São lojas virtuais, o que acaba tendo um grande número de imagens, né, por si só, do e-commerce. E essa questão das imagens é um fator crucial, como você falou, né? A maioria dos clientes, por exemplo, né, que não utilizaram desse serviço de otimização de performance, que pela Yori, a maioria dos sites são com formatos PNG, para você ter uma noção, né? Que chega a ser bem mais pesado do que o JPEG, né? Sim. Chegando até uma imagem, vamos supor, 30 megabytes, que é um absurdo, como você falou, né? Uma imagem tem que ter, pelo menos, para ser considerável ali 100 KB, para ter um bom desempenho. Dá uma dica de ouro, assim, em relação à imagem para o pessoal, tá? Quando que você deve escolher a imagem PNG? Vamos supor que você tem uma imagem de fundo e você quer que o seu logo, por exemplo, apareça em cima dessa imagem de fundo, sem ter um fundo branco, sem ter um fundo preto ou qualquer coisa do tipo. Nesse caso, é um PNG, tá? Mas ainda assim, se a imagem não tiver gradientes, não tiver sombra, opte pelo SVG, que ele ainda é mais leve, e o SVG ele tem uma coisa que é muito legal, que é, você pode colocar uma imagem ali de 30 por 30 e renderizar ela em 300 por 300, que a qualidade é a mesma. Então, tem um benefício muito grande em optar pelo SVG. Para logo, para ícones. E aí, quando você precisa colocar uma imagem que não vai ter fundo ali, mas precisa interagir com a página de alguma forma, ou PNG, mas tentar manter essa regra dos 100 KB. Se passar de 100 KB, o que tem que levar em consideração? O tamanho total da minha página tem que ter 500 KB. Tá? Falando na prática, não, é impossível chegar nos 500 KB. Só que aí nós vamos entrar na parte de hospedagem também. A hospedagem também tem um papel no processo de otimização. Então, falando de vida real, falando de projeto prático, o seu site não pode ultrapassar de 1 mega. Por que eu estou falando 1 mega? Porque depois da compressão da hospedagem, o resultado final vai ser os 500 KB. Eu ia falar de outra questão, mas vamos aqui para a hospedagem. De que forma a hospedagem pode contribuir ou impactar na performance dos sites? Vamos lá. A hospedagem compartilhada, tá? Que é a maioria do mercado. Tem, inclusive, a hospedagem compartilhada que eu recomendo, tem hospedagem compartilhada que eu não recomendo. O que você tem que ter em mente? Imagina que você está morando em um condomínio, certo? Quando você está na hospedagem compartilhada, você está morando dentro do condomínio, dentro de um bloco, dentro de um prédio, dentro de um apartamento. Ou seja, se você fizer muito barulho, você vai incomodar o seu vizinho do lado, você vai provavelmente receber uma multa, certo? Agora, se você tem uma VPS, por exemplo, o prédio todo é seu. Mas você ainda tem os blocos ao lado, então se você tiver um problema de vírus, tiver um problema de ataque, alguma coisa do tipo, esse servidor ainda consegue cortar o seu acesso. Depois nós temos o bloco, que seria o servidor dedicado. Então,
tudo ali é seu, você faz o que você bem entender, só que você também vai ter ali problemas, limitações, digamos assim. E aí você tem o condomínio todo, que seria, na verdade, o condomínio todo seria, na verdade, o dedicado. Eu acabei confundindo aqui, porque tem ainda a questão de VPS, tem outros tipos de hospedagem. O que eu olho na hospedagem, tá? Eu olho na hospedagem se ela tem Lightspeed, por exemplo, ou se ela é Nginx. Se ela é uma hospedagem Apache, eu não costumo indicar, não por a questão de otimização, mas por a questão de quantas pessoas vai suportar aquele site. Estão falando de tráfego, tá? Mas isso dá para resolver com CDN, mas é um dos pontos. Segundo ponto, quão rápido é as consultas de banco de dados, qual versão que é o banco de dados, qual versão que é o PHP. Essas coisas mais avançadas é que eu olho no quesito hospedagem, que é para ver quais recursos a hospedagem vai me fornecer para que eu consiga utilizar e trabalhar no meu site. Por exemplo, tem hospedagem do mercado que não oferece biblioteca de otimização de imagem. Então, ou você sobe as imagens otimizadas para o site, ou então você vai precisar solicitar a hospedagem para ver se eles liberam esse recurso para você conseguir utilizar. Conversão de WebP é um exemplo claro do que acontece em muitas hospedagens compartilhadas. Usando a sua fala, Daniel, sobre a casa, né? A hospedagem compartilhada eu tenho como relação, por exemplo, um Wi-Fi, né? Quando você tem um Wi-Fi em casa e você compartilha ele com muitas pessoas, a internet acaba ficando lenta, né? A mesma coisa é a hospedagem. Quanto mais você tem uma hospedagem dedicada, né, com RAM, com banda larga, com todos os recursos dedicados somente para aquilo, né, para o seu site, a conexão fica outra, né? Então, um exemplo bem prático disso é esse exemplo, né? Então, na Yogi, por exemplo, a gente tem um serviço da Yogi Cloud Host, né, que tem vários recursos e atende várias necessidades. Uma Legal. hospedagem O ponto-chave do que olhar numa hospedagem é limitação. Quais são as limitações que eu tenho nesse plano? Porque vender hospedagem ilimitada não existe. Não existe. Não existe nada ilimitado quando se fala de internet. Você vai ter um tipo de limite. Você vai ter limite de banda, você vai ter limite de memória, espaço em disco, IOs, que são os arquivos. Então, muitas hospedagens falam, espaço em disco ilimitado, mas tem limite de IOs. IOs são a quantidade de arquivos que tem nas hospedagens. Então, tem limite sim, não é hospedagem ilimitada. Falar que é ilimitado é uma ilusão. Tem um ponto-chave. Ou vai ter limite no espaço em disco, ou vai ter limite no espaço da caixa de e-mail. Algum tipo de limite vai ter. O que você precisa olhar é o seguinte: o meu site está com 1000 acessos. Eu recebo um e-mail da hospedagem falando, olha, você utilizou 30% de recursos do servidor e o teu site está fora do ar. Em uma situação assim, você precisa trocar de hospedagem. Porque a hospedagem está impedindo o crescimento do teu negócio. Nesse caso, a hospedagem tem que entender, né? Tipo, a empresa tem que entender, né, o cliente, as necessidades dele, para depois também servir quase como uma consultoria, né? Ó, cliente, você precisa desse plano aqui, esse plano é o mais ideal. E claro que se você continuar crescendo, a gente tem um outro plano, que também não é ilimitado, mas que aumenta, né? Tem um upgrade para atender os clientes. É isso, né, Romário? Com certeza. Aqui na Yogi, por exemplo, a gente faz uma revisão mensal, né, dos servidores dos nossos clientes para precaver, né, que problemas como esse possam acontecer. A gente acompanha 24 horas, né, no uptime, através do monitoramento, né, para saber se o site está tendo alguma alteração e recomendar quanto antes, né, se tiver algum tráfego acima da média ou tiver alguma relação aí no servidor do cliente. Hospedagem manda muito também, muito mais no fator back-end. Quando eu falo back-end, eu falo quando você vai instalar um plugin no WordPress, demora uma eternidade para instalar um plugin. Quando você vai editar uma página do Elementor, eu sei de hospedagem que quando você vai fazer isso, derruba o site. A pessoa não consegue editar uma página do Elementor porque não tem memória suficiente para rodar o Elementor no site. E às vezes você vai lá, configura o WP config, configura o php.ini, coloca lá os limites de memória, mas a hospedagem não permite você fazer aquela alteração. Então, o único caminho acaba sendo, olha,
Nesse caso, você vai ter que migrar de hospedagem. Aconteceu um caso desse estilo hoje no meu Instagram, entraram em contato, falaram, olha, estou muito interessado no curso, quero conhecer o curso, mas eu estou com esse problema aqui, eu não consigo editar isso aqui, eu não consigo colocar um plugin de cache no site, porque ele dá erro 500. Eu falei, olha, é o seu servidor que está fazendo isso. Porque muitas vezes, eu já perdi aluno, às vezes eu falo, eu estou com esse problema aqui, só isso aqui que tem para resolver. Para mim não custa ir ali e falar, olha, você faz tal coisa. Agora, se você quer aprender mais do que isso, eu tenho mais do que isso. Mas se é só esse o teu problema, tá aqui a resposta. Eu não perco fazendo isso. Mas hospedagem é um ponto crítico na questão back-end. Vocês falaram um pouquinho sobre CDN, ainda falando sobre CDN, cache, memória também do PHP, de que forma essas coisas impactam na hospedagem e na performance? Principalmente nas consultas, tá? Então, o que a gente precisa entender? Se a gente não está utilizando cache, existe um fluxo padrão. Eu faço uma consulta, o navegador ele vai solicitar, por exemplo, uma imagem, ele vai precisar buscar essa imagem do servidor, o servidor vai devolver essa imagem. Então, dependendo de onde está o servidor, vamos supor que esteja nos Estados Unidos. Nós temos aí em torno de 300 milissegundos de latência. É muito rápido. Imagina você ir viajar até os Estados Unidos em 300 milissegundos. É muito rápido. Nós reclamamos dessa latência quando está utilizando o servidor, porque tudo hoje é rápido. Tudo hoje é rápido. Você esperar um site 4, 5 segundos para carregar, você já fica estressado. Mas é porque tudo no mundo é rápido hoje em dia. Ninguém quer ficar em fila de espera. Eu não conheço nenhuma pessoa hoje que queira ficar numa fila de espera. Ninguém mais tem paciência para isso. Não tem, é tudo rápido, é muito rápido, tudo acontece muito rápido. Então, vamos lá. 300 milissegundos para chegar até os Estados Unidos. Beleza. E aí eu tenho um retorno. Então, eu tenho que conectar no banco de dados, tenho que fazer uma consulta. Tudo isso vai depender do quanto tem de infraestrutura para aquele projeto. Então, vamos supor que falte memória. O que vai acontecer? O que vai começar a acontecer quando faltar memória? As pessoas vão acessar o site e vão ver uma tela em branca. O quanto isso vai impactar no teu negócio? O quanto pagar 20, 30 reais por mês a mais numa hospedagem um pouco melhor vai impactar no bolso no final das contas. Porque às vezes você pensa, eu vou pagar mais baratinho aqui, vou pegar uma de 10 reais por mês. Só que a de 10 reais, sei lá, 3 horas durante o dia fica fora do ar. Ou você chega num pico de 1.000 pessoas, seu site cai. Aí você tem que esperar um tempo para voltar. Quanto você está perdendo? Enquanto você focar em quanto que você está deixando de pagar e não focar em quanto você está deixando de ganhar, a hospedagem é um problema. Principalmente para quem tem loja virtual, né? Que está vendendo simultaneamente, né? Black Friday tá aí. Se não me engano, foi ano passado, o e-commerce no Brasil deixou de faturar, ou seja, teve um faturamento muito bom, superior a outros anos, mas teve um estudo, deixa eu lembrar de onde que foi esse estudo, mas acho que foi da e-commerce Brasil, que em torno de 50 milhões de reais foram deixados de faturar na Black Friday do ano passado por conta de lentidão e loja fora do ar. E esse ano, vale lembrar que não é só Black Friday, né? Esse ano a gente tem Copa do Mundo e Natal uma em cima da outra, né? Então quem não se preparar vai perder. Eu costumo falar nem que é Black Friday, é Black November, que é o mês todo de oferta. Então a gente tem Black November, depois tem Cyber Week, aí depois tem Copa, e depois tem Natal, Ano Novo. Esse ano tá bem aquecido pro mercado. Como é que tá essa questão dos clientes de e-commerce? Como é que tá sendo assim a questão de hospedagem, tráfego? Em que sentido? Você diz em volume ou... Volume de tráfego, Então, a gente acompanha os clientes aqui da IOG, né? Mas a gente não tem essa consultoria, pelo menos aqui na gerência de projetos, a gente não tem um acesso a esses dados do Analytics, né? A não ser que o cliente ele solicite alguma tarefa relacionada ao Search Console. Legal. Eu vi que tem um outro ponto no tópico, que é o seguinte, sobre imagem. A gente já falou um pouquinho sobre imagem, mas tem um ponto-chave que eu gostaria de levantar essa polêmica. Porque eu já peguei, por exemplo, o site de fotógrafo.
precisa ter uma qualidade absurda as fotos. Sim. Como que colocar na balança qualidade de imagem e tempo de carregamento? Então, muitas coisas que você tem que se perguntar é de quanta qualidade eu estou falando? Eu não posso colocar uma imagem embaçada no site, mas eu também não preciso colocar uma imagem em 4K, por exemplo. Então, o que eu costumo falar para clientes nesse estilo? Qual é que é o tamanho máximo de tela que o teu cliente vai acessar o teu site? Ah, é 4K. Tem certeza? Quantos por cento dos teus clientes utilizam 4K? Porque, por exemplo, quando a gente fala de Core Web Viral, as métricas do Google, como que a gente faz para saber se um site vai ser aprovado ou não? Porque você tem lá a receita de bolo, você consegue otimizar, mas no final das contas, o que vai dizer se o teu site vai ser aprovado ou não é a média de experiência que as pessoas que acessam ele reportam para o navegador. Então, o navegador coleta essas informações. Vamos supor que você esteja em uma cidade que a internet é bem precária, que as pessoas utilizam só, a maioria, o 4G. Quanto mais lento for o teu site, maiores são as chances deles não ser aprovado nas métricas de experiência do usuário. E até porque hoje com o celular também, né, mudou um pouco esse jogo, né? Já não é mais tanto desktop, onde a imagem é enorme, né? As pessoas estão pelo celular e querem ainda mais agilidade, porque a pessoa vai pegar metrô, trem, né, na correria do dia a dia, geralmente usa os dados móveis, né? Até queria perguntar para você, Romário, em relação aos clientes, em relação à própria Yogi, porque existe um cenário bem diferente que eu tenho acompanhado, por exemplo, o meu público específico é um público que geralmente está no desktop. E nos meus sites, a média é de 70% acesso mobile. A pergunta que eu ia fazer é justamente essa. Do público que acessa o site da Yogi, por exemplo, quantos por cento é mobile hoje? Só para ter um comparativo de mercado. Hoje, se não me engano, fica entre 80% e 90% o desktop. É bem maior do que o mobile, mas é que o serviço que a gente vende também é B2B, né? Então, são empresas, pessoas que trabalham no dia a dia com o computador. É diferente de, vamos citar aqui, a Magazine Luiza, a Amazon, que vende coisas que você pode comprar pelo celular, né? É um serviço diferente. Legal. Vou levantar outra polêmica. Vamos lá. Existe um ponto, eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, que a finalização de compra ela ocorre mais no desktop. Qual a tua opinião em relação a isso, Romário? Tu acha que esse paradigma está mudando? Tu acha como que está essa questão? Então, sobre o mobile, né, a gente sabe que a maior parte hoje em dia do tráfego ele tem vindo do celular, né? Então, a maioria dos clientes ainda tem uma certa crença, né, em finalizar a compra pelo celular. Acredito que a maioria são mais pessoas especuladoras, né, pelo mobile do que propriamente pelo desktop. Alguém que entra realmente no site, no desktop, ele tem uma grande chance de efetuar efetivamente uma compra do que alguém que está ali com o celular, gostou de um anúncio, por exemplo, né, ele vai lá para especular. Então, acredito que tem uma grande chance nessa relação. Mas hoje em dia tem mudado-se bastante nessa política. As pessoas têm se adaptado mais aos sites, principalmente sites que têm um checkout mais otimizado, né, para essa conversão. Então, é essa relação, né? Checkout otimizado, site otimizado e também a questão do produto em si, né, que a empresa fornece. Não sei Legal. se Um ponto bem interessante que você entrou é a questão de processo do checkout otimizado. Isso é uma das coisas que eu vejo poucas pessoas pensando sobre. Eu vejo uma preocupação muito grande em relação à performance da página. Isso é excelente, tá? Mas existe uma outra questão que é otimização do processo de compra. Quando eu falo processo de compra, quanto tempo eu levo adicionando o produto ao carrinho, indo até o carrinho, preenchendo os dados de CEP, finalizando a compra em si. Teve um caso de um cliente que esse processo está levando mais de 2 minutos. E o faturamento dessa loja virtual, ela era em torno de 20 a 30 mil reais por mês. Depois de otimizar o processo de compra, quanto tempo levava para inserir o produto no carrinho, quanto tempo levava para finalizar o checkout,
quanto tempo fazer todo aquele processo ali, a gente conseguiu reduzir para em torno de 15 a 20 segundos todo o processo, considerando aí trocas de páginas e tudo mais. No começo, não teve um impacto tão grande. A gente passou de 30 mil para 50 mil de faturamento, primeiro mês. Agora, no segundo mês, essa empresa já ultrapassou os 6 dígitos de faturamento. Então, quanto que impacta você fazer com que o seu cliente tenha uma experiência excelente durante o processo de compra dele, depois aquele marketing boca a boca. Fui no site lá para comprar, é super rápido. Coloquei o produto no carrinho, preenchi os dados, estava pronto, aí depois entra a questão do pós-venda. Então, eu vejo tudo como um conjunto. Não tem como eu fazer uma coisa só. São várias coisas que você precisa focar, só que no digital é tudo mais barato. Você falou, Daniel, sobre checkout otimizado, falou também sobre essa questão do desktop ainda dominar, mas a gente vê o cenário mudar um pouquinho, principalmente ali depois da pandemia, né, onde as pessoas começaram a ter que comprar mais pela internet também, e hoje os celulares cada vez mais modernos. Você acha que com o passar dos anos isso tende a mudar e quem sabe o jogo virar e o mobile ser maior que o desktop? Tem grande chance. Tem grande chance. Eu acredito que desktop ele vai vir para quem trabalha, empresas, para quem está mais voltado ao B2B, digamos assim, mais trabalhando com negócios. Agora, o consumidor final, que vai comprar uma roupa, que vai comprar um encapsulado, que vai comprar, por exemplo, um brinquedo na internet, dificilmente ele vai comprar um notebook ou um computador se ele já tem um tablet moderno, se já tem um celular moderno. Tem celulares que têm processador melhor do que computador. Então, tá muito nichado, eu diria. Tudo depende. Você vai trabalhar com isso, porque provavelmente o seu cliente... Eu tenho clientes que eles preferem gerenciar o site pelo aplicativo do WooCommerce no celular. É um grande problema, porque ele adiciona alguns códigos extras ali e dificulta a otimização. Só que ele está tão acostumado a tirar a foto com o celular, já subir para o WooCommerce, que num caso assim, você precisa pensar como que eu posso automatizar o processo de otimização. Porque tem como fazer isso. Dá trabalho, mas tem como você planejar como que vai ser o fluxo, como que aquele cliente vai gerenciar o site e como que vai manter tudo otimizado. Porque esse é um ponto também. Não adianta você fazer todo aquele trabalho pesado, deixar o site do cliente lindo e maravilhoso, e ele subir 3 imagens de banner de 5 mega. E aí depois reclamar para você, olha, meu site estava aprovado no Google, agora não está mais. O que aconteceu aqui? A imagem acaba sendo vilão, né? Exatamente. Daí, pegando esse gancho, é importante também fazer a otimização das imagens, né? A gente acabou comentando aqui sobre outros aspectos, mas acabou esquecendo de falar, né? Otimizar as imagens em que sentido, né? Hoje tem um formato WebP, que é um formato de imagem para web, né? Que é recomendado, né? Então, hoje a maioria dos clientes e outras pessoas que têm site não levam isso em consideração, né? Deixando outros formatos, como o JPEG, PNG, como eu citei anteriormente. E o WebP, ele é o formato mais recomendado, né? Então, existem plugins que fazem essa conversão. Então, é sempre interessante a gente ter isso em mente, né? Vou abrir mais uma polêmica. Esse vai ser o podcast de polêmica. Já começou, né, com polêmica. Já começou com polêmica, vamos para outra. Romário, o que você acha em questão de compatibilidade do WebP? Porque eu já tive casos de cliente com dispositivo mais antigo, iOS, que as imagens não carregavam. Então, qual o teu ponto de vista em relação à compatibilidade do formato? É um assunto bem delicado mesmo, bem polêmico, como você acabou de falar, né? Eu já tive também situações, inclusive de projetos meus pessoais, em que visualizar pelo iOS mais antigo, como você mencionou, e não conseguir ter esse formato, né? Visualizar esse formato. Mas hoje, com as atualizações dos browsers e navegadores, esse formato, né, WebP e também do vídeo WebM, tem se adaptado bastante. Então, acredito que esse problema, embora ocorra ainda, ele vai ser sanado daqui em diante, né? Pelo menos essa é a expectativa que eu tenho. Meu único receio é entrar naquela história de Internet Explorer, sabe? De ficar 4, 5 anos falando, olha, vai ser descontinuado, vai ser descontinuado, vai ser descontinuado.
E no fim só foi descontinuado quando chegou o Edge. Aí saiu a nova versão do Windows, não vinha mais ele instalado. Aí eu falei, ó, agora é o começo, agora nós vamos sair do Internet Explorer. Porque até então eu sou das antigas. Então, qual é que era o grande vilão nos tempos antigos? Falar tempos antigos, internet é um negócio tão novo. Tenho 30 anos, enfim. Internet Explorer, cara, era o pior dos navegadores para você fazer qualquer tipo de personalização. Você fazia para o Chrome, fazia para o Firefox, lindamente funcionava. Você ia para o Internet Explorer, site todo quebrado. Então, acho que entre os desenvolvedores era algo frequentemente questionado. O pessoal falava, para que existe esse navegador? Só para dar problema. Tem diversos memes na internet sobre isso. E eu acho que o WebP está nesse caminho, sabe? Então, no momento que for 100% compatível, ou, digamos assim, a Apple, olha, não vamos mais manter esses navegadores versões mais antigas, acredito que vai ficar bem melhor para todo mundo, porque eu ainda utilizo o plugin de conversão. Inclusive, eu fiz testes recentes, né, Daniel, sobre WebP e não consegui detectar mais esse problema, como você falou, de quebra de imagens, né, no iOS, inclusive nas versões mais antigas, como você mencionou. Acredito que isso era algum problema de browser, né, como eu mencionei, que já pode ter sido corrigido. Legal. Ferramenta de otimização, não sei se a gente já falou sobre esse assunto, acho que ainda não. Ainda não. Tem duas que eu utilizo muito. Eu não sei se vocês já falaram em algum outro podcast ou não, mas uma é do próprio Google, só que tem uma particularidade dela que é bem ruim. Uma imagem por vez. Se você tem muitas imagens, acaba sendo um problema, que é o Scoot. Não sei se vocês já utilizaram. Ele converte também para WebP, também consegue fazer redimensionamento, tem várias funcionalidades bem legais nele. E para PNG, o TinyPNG. Porque para PNG, o TinyPNG ainda é o melhor. Agora, para JPG, para outros formatos de imagem, eu costumo utilizar o Scoot, que é do próprio Google. E essas Tem alguma dica? ferramentas salvam, né? Uma dica que eu queria comentar que vocês não comentaram, mas que eu acho que é bem importante, é que existe o Google Analytics, né? Para o pessoal poder saber também, né, se o público deles é mais desktop, é mais mobile, como é que tá essa experiência do usuário. Acho que é bem importante as pessoas, por mais que a gente sabe, né, que nem todo mundo está adaptado ao marketing digital, acho que talvez contratar uma consultoria nesse sentido ou dar atenção a essas ferramentas é bastante aliado à performance, né? Exatamente. E principalmente o Google Search Console. Porque muitas pessoas têm o Analytics, mas não têm o Search Console. E o Search Console é onde você vai conseguir ver as informações sobre Core Web Vitals, sobre quanto tempo meu site está carregando, quantas pessoas eu estou perdendo. Você tem acesso a essas informações de saber quantos por cento do público você está perdendo, quantos por cento dessas páginas são válidas para o Google. Porque quais são os pontos-chave? Eu vou até perguntar para ti, Romário, em relação aos clientes. Quais são as principais dificuldades num site lento, na tua visão? As principais dificuldades que eu tenho notado e tenho trabalhado são principalmente as imagens, né? A gente já mencionou aqui da importância do tamanho, do formato, mas um dos grandes pecados hoje que eu tenho notado são essas imagens. A maioria tem usado também recursos como sliders, né, que utilizam ali animações e acabam pesando demais no site. E são fatores como também botões ali, hover, né, aquelas animações de botões, são um grande pecado dos sites, mas hoje um dos principais pontos tem sido as imagens. Um ponto-chave, que eu até indico o Microsoft Clarity, que ele é gratuito, é um outro software da Microsoft, você consegue ver em tempo real o que as pessoas estão fazendo. Ele tira gravações da tela do que está acontecendo. Então você consegue ver onde as pessoas clicam, até onde que as pessoas estão lendo o seu conteúdo, em que momento elas saem da página. E é bem legal de ver quantas pessoas clicam para passar o próximo slide. Aqui eu vou trazer mais uma polêmica. Cara, eu queria entender por que as pessoas continuam utilizando slideshow se a maioria das pessoas não clica para ir para o próximo slide. Qual é que é o comportamento padrão, principalmente no celular? Padrão. Você vai pegar o celular, acho que eu
o meu outro celular está carregando, vou pegar um outro celular aqui. Você vai pegar o celular aqui, você vai começar a navegar para baixo e vai olhando conteúdo e vai descendo. Você não vai parar e começar a olhar para os lados dos slides. É raro quem faz isso. Então, vale a pena eu utilizar um slider naquela página? E aqui eu vou entrar numa outra polêmica. Vocês acham que o slider ele aumenta o tempo de carregamento? Por qual motivo? Principalmente os códigos, né? Ali as animações que, que tem a transição, né? Eu acredito que são um dos fatores é esse. E o outro é que um slide ele requer uma imagem com mais qualidade, propriamente dita, né? Então você tem uma imagem ali em full screen, né? Ali em toda a tela do desktop. Imagina você ter 5 sliders, né? São 5 imagens ali numa única página. Então os fatores são esses. Exatamente. Eu iria entrar nesse assunto no terceiro ponto, na verdade, que a gente falou de imagem. O segundo ponto que eu falaria que tem em relação à performance e que você deve levar em consideração é fontes e arquivos de ícone. Tá? Então a gente falou lá no começo daquela biblioteca de ícone do Elements Kit. Quanto mais bibliotecas de ícone você tiver, mais pesado vai ser o site, mais demora vai ter para carregar. Então, fontes do Google é outro grande problema. Por quê? Existe um conceito que você pode utilizar o cache para acelerar teu site. Só que o que estiver fora da tua hospedagem, você não tem controle nenhum. Então, por exemplo, Google Analytics, o Facebook Pixel, fontes do Google, você não vai ter como fazer cache daquilo ali. Somente se estiverem dentro do teu servidor. Então, você pode baixar os arquivos de fonte do Google e utilizar eles localmente dentro do Elementor. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acredito que isso deveria ser gratuito. O Elementor Pro, ele permite você colocar as fontes locais. O Elementor gratuito ainda não permite. Tem alternativas, tem plugins alternativos, só que se você não manter boas práticas na construção da página, aquele plugin vai se tornar um problema. Porque o que ele faz? Ele vai ver quantas fontes você utilizou na página, vai baixar aquelas fontes e vai colocar local no teu site. Aparentemente resolve um problema. Agora, se você tiver 20 fontes na tua página, você criou um problema maior ainda. Porque quando você está usando fontes do Google e está usando 20, eu recomendo que você continue usando fontes do Google. Agora, se você for utilizar somente 3, 4 fontes, que é a minha recomendação, aí você deve hospedar localmente. Porque aí você vai ver uma diferença muito grande no tempo de carregamento. E depois eu entro na questão de JavaScript. Então, a questão de slider, o porquê que eu não devo utilizar slideshow no meu site, na minha página? Porque isso vai implicar em script. E quando a gente está falando de slideshow, eu estou falando especificamente da primeira dobra. Aquela primeira parte que aparece quando você abre o site. Tudo que você tiver ali, carregando naquela região, vai afetar o tempo de carregamento. Então, se você tem um slideshow ali, ele vai ter um script, ele vai ter as imagens, vai ter o CSS, e tudo aquilo ali vai precisar carregar antes do site abrir. Ou seja, o tempo de carregamento vai ser muito grande. E sem falar, Daniel, que a maioria dos slides eles estão ali logo depois do cabeçalho, né? Então, o site ele carrega primeiro o cabeçalho e as demais seções. Se o slide está logo ali depois do cabeçalho, imagina o peso que aquilo ali né? Para o site carregar. Exatamente. Mas eu posso atrasar tudo. Eu já vi muitas pessoas falar, eu posso atrasar todo o conteúdo. Qual vai ser a experiência do teu cliente em abrir o teu site super rápido, mas tudo em branco? Não tem nada, não tem conteúdo nenhum. E aí depois ele fica lá 10, 15 segundos navegando no site e as coisas continuam carregando. Para o teu cliente, o teu site está quebrado. Desculpa falar isso. Mas para o teu cliente, teu site está quebrado, teu site está ruim. Você acha que o seu cliente vai ter confiança em digitar os dados do cartão de crédito no teu site se ele vê o site todo quebrado, o site se construindo aos poucos, digamos assim? Então, o ponto aqui exatamente, o ponto aqui é pensar na experiência do usuário. E às vezes as pessoas esquecem, né? Porque para elas tá bom
tá valendo a pena e acabou esquecendo de quem realmente vai lá dar o dinheiro, né? Nessa pegada também, pessoal, além de fontes, quais dicas que vocês dão assim para quem vai criar seu site, como a escolha de tema também faz diferença, principalmente para quem trabalha com Elementor? Então, o Elemento, ele por si só, ele é um construtor de página, né? Existem vários temas que têm esses recursos, né? Propriamente de edição, e a escolha do tema, ela impacta diretamente nessa questão da performance. Por quê? Porque se não for um tema que é compatível com o Elemento, pode causar uma incompatibilidade e ter um grande conflito ali, não só na edição, mas também na performance. Então, sim, o tema é um ponto-chave, né, quando se trata de performance. Principalmente porque tem muitos recursos que tem no Elementor. Vou dar um exemplo: biblioteca de ícone, o Font Awesome, já tem no Elementor. Tem muitos temas que carregam outra biblioteca de ícones dele, e o Font Awesome ainda. Então, quando você tem um tema que está carregando mais coisas, você vai somando, é uma somatória. Você tem o peso do Elementor, aí você tem o peso do tema, você tem o peso do plugin A, o peso do plugin B. No final das contas, é uma soma. Quanto mais arquivos CSS JavaScript você tiver carregando na sua página, inclusive vou deixar algumas ferramentas que você pode utilizar para isso, para saber como o site está lento, não está, o que está carregando, para ver o que está carregando, recursos, tá? Eu não costumo levar em consideração a nota, e muitas pessoas me julgam por isso. Mas eu não costumo me basear no GTmetrix, a relação da nota dele. Mas eu utilizo ele para saber o que está sendo carregado no meu site. As requisições, o famoso waterfall ou cascata. Então, saber o que eu estou precisando carregar é extremamente importante. Agora, se eu quero saber velocidade, eu tenho o speedvitals.com, eu tenho o PageSpeed Insights do Google, e eu tenho o web.dev, que foi uma ferramenta criada justamente quando essa atualização de performance do Google ela entrou em vigor ano passado. Então, quando entrou essa atualização, eles também desenvolveram essa ferramenta. O PageSpeed Insights é o mais antigo, acho que ele deve ter aí acho que desde que eu trabalho com site, em 2008, já existia o PageSpeed Insights. Naquela época era o Webmaster Tools, acho que. Acho que era esse nome mesmo. Muito boa essa dica aí para o pessoal poder acompanhar a performance do site. E quem usa construtor de site precisa ter mais cuidado em relação à performance? Existe algum recurso ou plugin que pode deixar o Elementor ou outro construtor mais performático? Então, a parte de cache, tá? Você consegue trabalhar a parte de cache e você consegue também minificar arquivos, combinar arquivos. E quem é um usuário mais avançado consegue fazer filtros. Quando eu falo de filtro, isso é uma das coisas assim, até no começo do meu curso eu criei um grande problema para mim. Porque as primeiras aulas eu falava, olha, você não precisa carregar tudo que o plugin te oferece naquela página. E o que eu fiz? Eu aumentei a curva de aprendizado, porque os meus alunos tinham muita dificuldade naquele tema. Então eu falei, não, isso é avançado. Eu preciso colocar isso para o final. Porque tem muito plugin no mercado de otimização, tem muitos que prometem, muitos que cumprem, tem diferentes plugins. Plugins pagos, tem o WP Rocket, que funciona muito bem. Plugins gratuitos, tem o Lightspeed Cache, tem Debloat, tem plugins para atraso de JavaScript, como o WP Meteor, tem vários tipos de plugin. Só que tudo precisa ser pensado. Eu não posso simplesmente instalar um plugin, sair ativando tudo e meu site vai ficar rápido. Não. Porque, o que eu costumo falar? Você tem duas situações. Você tem lá um site com 50 JavaScript, por exemplo. Você precisa de 20 na página, o que é muito, mas você precisa de 20 na página. Qual é que é a diferença entre você pegar esses 20 e juntar tudo em um só, ou você pegar e falar, não, aliás, esses 50, pegar tudo e colocar em um arquivo só, de 2 MB, por exemplo, você pegar somente os 20 que você precisa e colocar em um arquivo ali de 500 KB e juntá-los. Então, só o plugin ele não vai resolver todo o problema. Ele ajuda, tá? Mas ele não vai resolver todo o problema. Porque o problema é
como que teu site foi construído. É realmente necessário esse recurso nessa página? Porque tem plugin que te permite fazer isso. Olha, eu tenho aqui três add-ons instalados. Eu tenho Elements Kit, eu tenho Happy Add-ons e eu tenho Ultimate Add-ons. Só que você vai utilizar os 3 elementos desses 3 add-ons dentro da mesma página? Provavelmente não. Então, se você fizer um filtro e condicionar a execução daquele plugin somente naquela página, mas eu estou falando de coisa avançada aqui, estou falando explodir a mente de vocês. Só que se você fizer esse filtro, você vai carregar somente o necessário. E aí você otimiza o necessário, você tem um resultado. Um ponto que você falou, Daniel, que eu achei interessante é sobre os plugins de otimização, né? Nos meus projetos pessoais, por exemplo, eu tenho feito teste e tenho notado que alguns sites, eles se comportam melhor com determinados plugins de otimização. Vamos supor, eu já fiz testes com o WP Rocket que o meu site não teve uma performance tão boa. Utilizei outro plugin de cache, fiz as configurações devidas e teve um resultado bem melhor. Então, como você falou, né? Existem casos e acasos. Acredito que cada WordPress, ele por si só, ele é único, né? Ele tem a sua especificidade e esse plugin de otimização, acredito que alguns se encaixam melhores em determinados sites do que outros. Exatamente. Tudo depende de como o site for construído. Que plugin que você tem. Então, assim, quando eu vou passar um orçamento, por exemplo, eu peço acesso do WordPress do cliente para olhar o que tem de plugin instalado, que tipo de servidor que eu vou mexer, quantas páginas tem. E aí o pessoal pergunta para mim, nossa, mas tu vai cobrar por página? Calma aí, pessoal. Se tiver 1000 páginas no site, eu não vou cobrar por 1000 páginas. Não. Mas eu vou cobrar por estrutura. Quando eu falo estrutura, você tem uma página padrão. O produto tem uma página padrão. Você pode ter lá 10.000 produtos. As páginas do produto são iguais. Então é uma página. A página do carrinho é uma só. A página Quem Somos, a página Serviços, é uma página. Então, para cada estrutura única, eu considero uma página. E aí a gente consegue fazer um orçamento. E aí, claro, vai entrar coisas, por exemplo, já teve caso de cliente utilizando a Revolution Slider, que eu falei para ele, olha, para o que você quer, eu não recomendo este plugin. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Você quer um slider de imagens. Você quer colocar uma imagem no seu site. Não recomendo slider, mas você quer colocar um slider com 3 imagens, e quando você clica na imagem, vá para algum link. Para que você vai instalar o Revolution Slider para isso? Existem opções no mercado mais simples que vão fazer o que você quer sem pesar tanto o seu site. Agora, se você quer um slider, desculpa, com um monte de animações, com um monte de botão pulando na tela, imagem flutuando, coisas do tipo, aí o Revolution Slider é um caminho legal. Só que vai pesar na performance. Todo aquele recurso, todas aquelas animações aparecendo na tela ali, elas precisam carregar de algum lugar. Esse é o ponto. A gente falou sobre animações, sobre imagens, e uma coisa que está muito em alta hoje é vídeo, né? Todo mundo faz seus vídeos, e às vezes a empresa quer também colocar ali um vídeo institucional na sua página. Nesse caso, é melhor incorporar do YouTube ou de outra plataforma, ou utilizar a própria hospedagem para ter o seu vídeo no site? Qual é a recomendação de vocês com relação à performance? Quando usar um ou outro, tem diferença? Depende muito do tipo de vídeo, né? Se for um vídeo curto, acredito que se tiver no formato ideal, vamos supor, WebM, que é um formato bem leve, não causa tanto impacto em si, né? Se for uma página, claro, que não seja home, né? Mas se tratando de conteúdo, colocar o vídeo em si no servidor, ele acaba pesando, né? Como o Daniel falou, uma página ali ela tem que ter um limite, né? Vamos supor, 500 KB para poder ter uma otimização bacana. Se você coloca um vídeo ali, raramente um vídeo vai pesar menos que isso, né? Então, acredito que a melhor solução, e me corrija, Daniel, se eu estiver errado, será implementar, né, um vídeo de fora, seja do YouTube, né, com um iframe ali, um script menos pesado, né, entre aspas. 100% correto. Eu vou deixar uma dica de ouro para quem usa Elementor. Cara, a dica que eu vou dar aqui agora vai impedir vocês de ter interesse no meu treinamento, mas vamos lá.
Que acontece, tá? O que você tem que ter em mente? Quando você coloca um vídeo incorporado do YouTube, direto na página, ele vai fazer diversas chamadas para o YouTube para conseguir carregar aquele player de vídeo do YouTube, certo? Agora, existe um recurso dentro do Elementor que, de novo, não existia esse recurso. No começo eu ensinava meus alunos a botar a mão no código e fazer isso no código. Por quê? Existe uma técnica que você pode utilizar. Que técnica é essa? Você pode criar uma capa para o seu vídeo, tá? Com um botão de play ou dizendo clique aqui para assistir, alguma coisa do tipo. E quando você clica nessa capa, carrega o seu vídeo. Aí ele faz a chamada para o YouTube, aí ele faz todo aquele processo. Por quê? De uma forma ou outra, a não ser que o vídeo vá tocar automaticamente, mas também tem como resolver com uma capa antes dele carregar automaticamente. Quando a pessoa clicar, vai carregar o vídeo de alguma forma. Então, quando a pessoa clicar no vídeo, faz sentido você chamar todo aquele peso do YouTube, porque você precisa que a pessoa assista o vídeo. Agora, quando a pessoa abriu a sua página, não tem necessidade nenhuma de carregar todos aqueles arquivos do YouTube. Então, o que eu recomendo sempre? Coloca o vídeo no YouTube e existe um recurso que é a capa do vídeo. Dentro do Elementor tem. Você marca ali capa do vídeo e coloca uma imagem. Quando você faz isso, você pode testar no GTmetrix, no PageSpeed Insights, você vai ver. Não vai aparecer nenhuma chamada para o YouTube. Somente vai chamar aqueles scripts, aqueles arquivos necessários, quando a pessoa clicar naquela capa. E aí faz sentido, porque é algo necessário naquele momento. O que o próprio Google nos diz sobre isso? Você pode atrasar o que não é necessário, desde que você renderize somente o necessário para o usuário. Então a gente está fazendo exatamente o que o Google quer. Muito bom. E agora, já que esse foi o podcast das polêmicas, eu vou trazer outra polêmica aqui. O WordPress, ele tem o Gutenberg, né? Que é algo que caminha para ser um pouquinho similar ao Elementor e outros construtores de sites. O que vocês acham? Já trabalharam com ele? Acham que ele tem potencial? Como é a visão de vocês sobre isso? Cara, Gutenberg, eu não trabalhei assim diretamente com ele, mas tive experiências de clientes e ele é um construtor um tanto polêmico, né? Porque ele é bastante pesado e a experiência que eu tive assim na prática de clientes é que não foi tão legal, né? Relacionado a essa parte. Daniel, você já usou Gutenberg? Já usei, ele é mais leve do que o Elementor, porém, a questão de usabilidade tem que melhorar um pouco ainda mais. Uhum. Não bate de frente com o Elementor hoje. Não, ainda não. Não chegamos nesse momento ainda. Por quê? Muitas coisas, tipo assim, o Elementor é o número 1. Então, você quer um recurso, provavelmente você vai achar esse recurso para o Elementor. Para o Gutenberg, você vai ter que desenvolver esse recurso. Então, o Gutenberg, eu diria que ele é para aquela empresa que quer fazer um site do zero e vai construir alguma coisa dinâmica, alguma coisa que, tipo assim, não vai precisar de um construtor de páginas. Não vai ter alguém mexendo no site, criando landing page, criando conteúdo. Vai ser algo de marca, digamos assim. Aí você pode ir para um caminho do Gutenberg. Agora, você vai precisar de uma equipe, desenvolvedor, vai ter que ter programador envolvido, então vai custar mais caro. É muito mais barato você fazer um site com um construtor de páginas do que você fazer no braço, criando tema na mão, criando blocos na mão. Então, eu vejo que tem um longo caminho pela frente ainda para conseguir considerar o Gutenberg uma opção ao Elementor. Muito legal. E, assim, na opinião de vocês, para a gente já ir finalizando a nossa conversa, quais as principais vantagens que a otimização traz para o site? A otimização de performance, ela é o principal fator hoje, principalmente de manutenção do usuário ali no site, né? Então, quanto mais rápida for uma página, maior retenção aquele site vai ter. Então, se é um site que requer visibilidade, né, que requer conversão, a otimização de performance ela tem um peso muito grande, né, para aquele site ali. Então, assim, a otimização de performance ela vai melhorar a experiência do usuário, né, vai melhorar a conversão, vai melhorar praticamente um todo, né, além da experiência ali.
do site, né? Seria isso. Tem mais 2 pontos ainda que eu gostaria de acrescentar. Um deles é relacionado ao Google. Então, se você está tentando disputar uma vaga no Google com um concorrente seu, vocês têm, digamos assim, a mesma autoridade, porque tem muitos fatores. Eu não vou falar para você que só a performance vai colocar você na frente. Não. Mas é um fator de desempate. Ou seja, se vocês estão no mesmo nível, tem a mesma autoridade, tempo de mercado, tempo do domínio, tem muitos fatores. O seu site estar melhor adequado ao usuário é um fator que pode te posicionar à frente. Mas, de novo, não é algo definitivo. Nem o Google deixa claro quais são os fatores definitivos. É tudo uma incógnita para o Google. É tudo depends, que o próprio John Miller fala. Mas é um fator, sim. Inclusive, projetos de SEO, a maioria dos meus alunos, clientes, eles começam em adequar o site aos parâmetros do Google. Esse é o começo. Outro ponto importante é que, além de aumentar a conversão, vai diminuir o teu custo de anúncio, tanto no Google quanto no Facebook. Por que isso? Porque existe uma métrica chamada índice de qualidade de página. O Google está avaliando se as pessoas se ficam no teu site, se as pessoas esperam ele carregar ou não, assim como o Facebook também faz isso com o Pixel. Então, quanto melhor for o teu site para os usuários do Facebook, mais barato vai ser para te anunciar. A mesma coisa para o Google. Porque por que o Google vai mostrar o teu anúncio e vai cobrar baratinho de ti se as pessoas estão entrando no teu site e estão saindo, não estão comprando? Faz sentido para o Google? Porque eu vou falar uma coisa aqui, agora eu vou criar uma polêmica gigante. Por que vocês acham que foi criado o Core Web Vitals? Essa atualização do Google, por que vocês acham que veio à tona? Por que vocês acham que o próprio Facebook ele tem o índice de qualidade de página? O próprio Google também tem essa métrica. Por que eles fazem isso? Tá? Primeiro passo, Core Web Vitals. O Google gasta para rastrear os sites. Quanto mais pesado for o site, maior vai ser o custo para o Google para rastrear esse site, indexar ele. Tá? E também as pessoas não comprar vai impactar no orçamento do Google. Eles vão ganhar menos com o anúncio. Por quê? Por que a pessoa vai anunciar se a pessoa não vai vender? Então, para essa pessoa vai custar mais caro, para eu conseguir compensar na balança. Mesma coisa Facebook. Então, no final das contas, a gente está falando de dinheiro. Eu vou resumir. Otimização é você deixar de perder dinheiro. Não é você ganhar mais, não. É você estar deixando de perder. Aproveitando esse teu gancho aqui, Daniel, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria saber como que vocês veem o futuro do Elementor e também o futuro dessas ferramentas de otimização, do Google e tudo que está atrelado a esse tema. Acredito que o futuro do Elementor é trazer mais recursos, né, que auxiliem nessa questão da performance, principalmente. Hoje tem vários gatilhos no Elementor que acabam influenciando nisso, né, como o próprio Daniel já mencionou, a questão da biblioteca de ícones, de fontes, a questão também das sessões, né, que impacta bastante também. Então, trazer mais um pouco de recurso, né, e principalmente voltado ao mobile, né? Hoje a maioria das pessoas elas são usuários de celular, então precisa pensar um pouco mais, acredito eu, nessa parte da responsiva em si, né? A otimização. Exatamente. E tem 2 pontos do Elementor que eu gostaria de mencionar. Ambos estão no roadmap deles, então acredito que teremos novas versões com essas funcionalidades. Uma delas é o container, porque ele vai reduzir muito a quantidade de código que a página tem. Isso também tem impacto no tempo de carregamento. Estamos falando de 200 milissegundos, não é nada absurdo, mas é tempo de carregamento. Eu tenho muitos alunos que às vezes estão brigando por 200 milissegundos para conseguir adequar o site às métricas, que é 2,5. Se eu estou com o site em 2,5, ele ainda não está adequado. Por quê? O Google nos fala que abaixo de 2,5. E para celular essa métrica. Então tem uma dificuldade. O outro ponto que eu acho muito importante, a gente acabou não falando durante o podcast, mas eu vou trazer esse gancho para o final, é relacionado a o que eu vou mostrar no mobile
e o que eu estou mostrando no desktop. Então, hoje, o Elementor ele não permite ele permite que você faça, por exemplo, eu vou exibir um tipo de conteúdo para o mobile e um tipo de conteúdo para o desktop. Só que no final das contas, o CSS, o HTML, o JavaScript, ele está sendo carregado da mesma forma. Ele está somente escondendo aquele elemento. Mas aquele elemento ele continua ali. Então, hoje eu utilizo um plugin chamado eAddons Display, que ele me permite remover aquele bloco inteiro se estiver em um celular. Esse é um recurso que está no roadmap do Elementor, não sei quanto tempo vai levar para entrar, mas eu acho que, no meu ponto de vista, esse vai ser um divisor de águas para o Elementor. Porque ele está resolvendo os dois principais problemas de performance, que é tamanho do código, e o segundo é, quando eu quero exibir um elemento, um bloco, somente no mobile, hoje ele não permite fazer isso sem remover o código. Ele somente esconde. Então, se eu tiver essas duas coisas, olha, aí vai ser muito difícil qualquer construtor do mercado conseguir bater de frente com o Elementor. Vai ser um longo caminho para os outros construtores. É isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e também deixar aqui os microfones do YogiCast abertos para vocês fazerem aí as considerações finais. Eu agradecer ao Daniel, prazer conhecer o Daniel, você, e a todos que acompanham aqui o canal da Yogi e as redes sociais. É um tema muito importante, né, a otimização de performance, quando se trata principalmente do WordPress, e é um assunto, né, que a gente vem trazendo aqui, relacionado ao Elementor, né, que hoje tem sido um dos principais construtores de páginas aí da internet no WordPress. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Beleza, eu quero agradecer o pessoal que está aqui assistindo, está ouvindo no podcast também. Deixar o meu abraço. E, pessoal, se puder seguir lá, Daniel Paz WP no Instagram e o canal WP Alta Performance no YouTube. Compartilho muito conteúdo. Estou um tempinho sem postar, umas 2 semaninhas, mas estamos voltando aí com força total. Muito conteúdo para ajudar vocês a transformar a performance do seu site. É isso, muito obrigada e chegamos ao final de mais um YogiCast. Queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal do YouTube e nos seguir em todas as mídias para acompanhar todo o nosso conteúdo. Até mais!